estamos muito felizes. E uma coisa que Deus tinha colocado no nosso coração, até antes de planejar vir a compartilhar com vocês, é que o próximo treinamento a gente queria fazer na região do sul. Olha como Deus é perfeito, Deus sabe o que Ele faz. Comece a se preparar, ore, são 3 meses, dê um jeito aí, prepare. Eu sei que Deus vai continuar nos visitando. Amém? Eu vou pedir só uma vez que fique em pé. E vamos entrar na ministração da palavra nessa manhã. Vocês cumpriram, né? Chegaram às 9. Então eu vou cumprir a minha parte e terminar às 11. Aí ore, faz oração. Viu? Isso do capítulo 32, versículo 7. E também vamos ler capítulo 33, versículo 1. Preste atenção no que diz a palavra. Versículo 7 do 32 diz assim. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Mais uma vez, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido. Capítulo 33, versículo 1 diz: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe, agora sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Amém. Glória a Deus. Feche os olhos, por favor. Senhor, nesta manhã colocamos esse tempo nas tuas mãos. Eu quero abençoar cada um dos líderes, dos irmãos que está aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado porque estão os príncipes, as pessoas que dirigem esse povo, para quem o Senhor tem mostrado uma visão, um plano, um propósito. Eu peço que esta manhã, esta palavra venha nos curar, nos ministrar, nos levantar, desafiar a nossa alma, nosso espírito, Senhor. Que o nosso entendimento seja hoje aberto em um nível muito superior ao que nós temos compreendido até estes dias. Coloca na minha boca palavras de ousadia, Senhor, intrepidez para pregar. E coloca no coração dos teus servos, os líderes, a fome e a sede, a aceitação da exortação, Senhor, da purificação, da limpeza, através da palavra nestes dias, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, faça que o tempo seja mais do que suficiente, em nome do teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Vamos começar este ensinamento para vocês, líderes dessa igreja. Eu quero que você preste atenção nos 2 versículos que eu li. Mais uma vez eu leio a parte que nos importa nessa manhã. Ele diz, versículo 1, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se ao povo Arão e disseram, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Se você prestou atenção nos 2 versículos que eu li, há uma expressão de afirmação que chamou muito a minha atenção. Como Deus, porque não é um profeta, não é um homem que está falando para Moisés, não é Arão, que era o sumo sacerdote, não é um anjo, que já é um anjo falando da parte de Deus, é muita coisa. Mas é o próprio Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu quero que desça e vá e veja o que o teu povo que fizeste subir do Egito está fazendo. Perceba a expressão que ele fala. O teu povo. Primeira coisa. Segundo, que fizeste subir do Egito. No 33, versículo 1 diz: agora sobe. Tu e o teu povo que fizeste subir do Egito. Por que essa expressão? Porque eu quero que você entenda que a forma de Deus falar para o líder é muito diferente da forma como Deus fala para uma ovelha. Deus não diz assim: Moisés, leva meu povo que eu fiz subir do Egito, vai me ajuda. Não, ele fala com uma afirmação e pertença muito forte para o líder. O teu povo que você fez subir do Egito. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos entender nesta manhã é uma pergunta. Liderança, liderar, é um privilégio ou uma responsabilidade? Hoje no mundo, todo mundo quer liderar. Ninguém quer ser o faxineiro da empresa, todo mundo quer ser o gerente. Ninguém quer ser a que leva o café para as pessoas, todo mundo quer ser o presidente da empresa. Queremos estar na frente.
E, infelizmente, na igreja, o povo também busca liderança. Não que esteja errado, mas nós vamos encontrar o equilíbrio nesta manhã. Muitos pensam que liderar está na frente do povo, dirigir os jovens, dirigir as crianças, dirigir os pastores, dirigir o louvor. Sei lá qual é a área que você lidera, liderar missões. O que for que Deus colocar na sua mão, é simplesmente um privilégio. De fato, é um privilégio muito grande. Mas eu quero que compreenda que mais do que privilégio, é uma responsabilidade. Quando Deus fala para Moisés, o povo que você fez subir do Egito, eu tenho certeza que o coração de Moisés pesava. Eu não vou demorar muito tempo nisto, porque o tempo já está curto, eu tenho muito para passar. Mas se você começar a ler o livro de Êxodo, logo após, Deus disse assim para Moisés, Moisés, desce e vê o teu povo que fizeste subir do Egito. Mais para frente, aí mesmo no capítulo 33, Moisés ora assim, Senhor, esse povo é teu povo. Foste tu que fizeste subir do Egito. Olha, Deus jogando a bola para Moisés e Moisés jogando para Deus. Não, Senhor, me desculpe, mas eu nem sonhava com tirar o povo do Egito. Foi o Senhor que falou. Pois é. Mas já que você aceitou, o povo é seu e você se vira. E pronto. O negócio é complicado. Assim que, a primeira coisa que você precisa romper da sua cabeça é que você vai sair livre da responsabilidade que você tem. Não. Moisés não podia deixar para trás e dizer, Senhor, sabe uma coisa, eu não quero levar mais esse povo não. Eu tirei do Egito, eu acho que eu vou deixar por aqui e se quiser envia o Arão. Deus na hora falou, não, esse é o povo. Não, foi você que tirou. Leve para a terra, dá um jeito, Moisés. Quantos anos Moisés suportou esse povo? 40 e tantos anos. Enquanto chegaram ao monte Sinai. Quase 2 anos e pouco. E depois 40 anos no deserto. Só por quê? Porque ele liderou o povo. Amém? Então, irmãos, você não pode dizer o ministério das crianças da igreja. Não, é meu ministério. São suas crianças. É seu povo. É a sua responsabilidade. Você que tirou do Egito. Então dá um jeito de colocar onde Deus mandou. Esse é o trabalho. Moisés ficou de fora por não fazer o seu trabalho direito. Não perdeu a salvação, mas ficou de fora da terra. Então, é bom nós entendermos que liderar está na frente. Isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. Se Deus colocar almas nas minhas mãos, a salvação delas depende de Deus. Mas vamos falar a verdade, depende de mim. Eu quero, no primeiro lugar, vamos ver nesta manhã, que o povo vai até onde o líder o leva. Amém? Você pode dizer, não, irmão, eu cumpro com pregar a palavra. Eu chamei vocês para estar no culto. Se você não quiser, não é meu problema. Não, se é o seu problema. Porque quando eu vou para a palavra, eu percebo que de acordo com a atitude do líder, era a atitude do povo. Era a atitude. Por exemplo, se você ler a história bíblica, você vai perceber que quando o rei era bom, o povo se comportava de uma forma boa. Não vou dizer que o povo era bom, mas o povo se esforçava para ser melhor do que era normalmente. Tá? Por quê? Se não fosse assim, cada vez que um rei ruim se levantava, por que o povo não continuava sendo bom? Porque quem influenciava era o líder. Sempre quem influenciava era o líder. Quando o líder foi Davi, o povo caminhou. Quando o líder foi Ezequias, o povo caminhou. Quando o líder foi Josias, o povo caminhou. Mas também quando o líder foi Acabe, o povo se perdeu. Quando o líder foi Manassés, o povo se perdeu. Dependendo do líder, do rei, do sacerdote, dependendo da pessoa que estava na frente. Então você precisa entender que o povo que você lidera é a sua cara. Há uma frase que alguma vez eu ouvi, um pai dizia para um filho, os teus erros como filho são os meus defeitos como pai. E eu digo para você, os erros do seu povo são os seus defeitos como líder. Querendo ou não, esse é um nível. Por quê? Porque são princípios bíblicos. Eu não vou demorar nesse tema. Mas, por exemplo, você pode ver lá em Gênesis, quando Deus diz assim, que a semente se multiplicará e dará fruto segundo a sua espécie.
Então as pessoas que você levanta são segundo a sua espécie. Elas agem como você multiplicou elas. Elas vão como você ensinou elas. Você pode falar, mas a única coisa que eu lidero é um grupinho de 5 jovens. Tanto faz. Se você fazer mal, você está investindo ou para a vida eterna ou para a perdição dessa pessoa. Ou de qualquer um querer liderar. Ou de qualquer um quer pregar o microfone. Ou qualquer um quer se colocar na frente e dizer, eu lidero 20 pessoas. Mas é mais responsabilidade do que você imagina. É muito mais. O povo está chegando até um nível e não podemos parar. Eu não posso dizer, olha, eu cansei, eu não quero que eles se virem, vai, faça o que quiser. Não. Os homens que erraram na Bíblia foram homens que Deus cobrou, porque eles tinham a responsabilidade de muitas pessoas. Irmão, nesses anos de caminhada, que Deus tem me permitido viver, que são muitos, ao mesmo tempo são muito poucos, tem muitas vezes, se eu falar mentira, eu não posso dizer que eu nunca pensei em desistir, não. Tem momentos que eu queria até cair fora de todo mundo, longe, longe, bem longe, esquecer, porque é muita batalha. Mas há uma coisa que nunca me deixou. Primeiro, que eu amo Deus. Segundo, que são muitos os que dependem de mim. Mas você é Deus, Juana? Não. Mas eu lidero pessoas. E Deus falou, é o seu povo, você que o fez subir do Egito. E aquilo ficou claro no meu coração. Se eu cair, são muitos que caem comigo. Se eu me desviar, são muitos os que se desviam comigo. Se eu perco, são muitos os que perdem comigo. Se eu murmuro, são muitos os que murmuram comigo, fofocam comigo. Se eu fico triste, são muitos os que ficam tristes. Você entende? Se você fosse só uma alma, seria fácil. Mas a sua vida influencia as pessoas, influencia os irmãos, influencia as ovelhas. Se eu fosse sozinha para o inferno, tudo bem. Mas se eu levar um bocado comigo, a Bíblia diz que maior condenação. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Então, abra o seu olho. Hoje é dia de você decidir se realmente você quer trabalhar para Deus, liderar, ministrar, fazer alguma coisa no povo de Deus. E se você quer continuar, você precisa entender que é uma responsabilidade, mais do que um privilégio. Que é sério. Que eu não tenho direito para viver mais para mim. Eu tenho que aprender a viver para Deus e para aquilo que Ele me entregou. Não é porque eu estou doente, eu não quero, eu estou triste, eu estou deprimido, fiquei bravo. Não, você não tem direito a isso. Você não tem. Você até pode estar triste. Aí você vai, chora o morto e se levanta para abençoar o povo. Sim. É assim. É assim. Os profetas na Bíblia, Deus disse assim, vão matar a sua mulher. Agora você se converte num ensinamento para eles. E não chora não, vai. Irmãos, liderar é uma coisa tremendamente grande. O peso da responsabilidade. Mas sabe o que fazem hoje os líderes? Os líderes se dão o privilégio de viver como eles querem. Quando ele está feliz, ele prega. Quando ele está triste, cai fora. Quando ele quer vir para o culto, ele vem. Quando ele não quer, ele não vem. E assim não funciona. Sabe o que faz uma igreja se levantar? Uma liderança sendo um em Deus. Com a mesma visão, com o mesmo sonho. E a mesma responsabilidade que tem o pastor. A mesma. Quando o culto não é dos pastores. Quando o culto é da gente. Quando o congresso não é dos pastores. Quando o congresso é nosso. Quando o trabalho é nosso. Nós precisamos mudar de pensamento. Precisamos. Então a pergunta nesta manhã é: até onde você tem levado o povo que Deus entregou nas suas mãos? Até onde você o levou? Falo para pastores, líderes e pessoas que têm responsabilidades. Até onde você levou? Porque é fácil ter um título. O difícil é responder com ele. Até onde você os levou? Até onde? Isso tem a ver com a idade? Não. Josias tinha 8 anos quando ele começou a liderar o povo de Israel. Judá. E ele fez certinho, com 8 anos. Então não diga para mim, mas eu tenho 13 anos, mas eu tenho 14, eu tenho 12, não estou nem aí. Se você lidera, é sua responsabilidade. Eu comecei a pastorear com 17 anos. Eu não sabia nem direito um monte de coisas. E eu já tinha que responder para um povo. Como é que ia fazer isso? Aceitei a responsabilidade, caminhei. Entendendo que a minha vida pertencia a Deus. Isso era tudo. Vamos caminhar.
Então, irmãos, abra os olhos. Onde está seu povo? Onde está? Não diga, é o pastor, é a pastora. Não, 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 não. Eles respondem por sua parte. Você responde pela sua. Quando Jesus voltar, vai cobrar de você. As crianças, não, o pastor que se vira. Não, eu não entreguei para o pastor. Eu entreguei para você. Foi para você, mas eram 5. Se fosse só uma, você tem que responder por ela. É o sonido. É a sua responsabilidade. Ter unção para ministrar ao povo. Você é um instrumento, é a sua responsabilidade. Se você fazer errado, Deus vai te cobrar. Porque foi o que Deus entregou na sua mão. Amém, querido? Hoje a igreja não tem bons líderes. Não tem. Nós pensamos que liderar é simplesmente ter um título e ajudar. Não. Liderar na Bíblia, a essência é servir. E servir doando a minha vida. Amém? Os meus direitos em me entregar. Se todos nós pudéssemos entender o grau de responsabilidade que nós temos, o negócio caminharia de uma forma certíssima. Certíssima. Uma das coisas que eu mais luto com os meus parceiros de missões que a gente trabalha é cada um fazer o seu papel. Cada um. Eu digo sempre para eles, faça o seu trabalho. Não venha me perguntar como que eu faço, não. Faça o seu, eu faço o meu. E assim que a gente caminha. Porque nós entendimos que cada um é responsável. Cada um. Entenda, na obra de Deus, não há um trabalho insignificante. E o mais significativo para Deus. Todos são importantes. E todos temos que fazer com excelência. Amém, irmãos? Então, é um dia de você ver como está sendo a sua liderança. Como estou exercendo o meu trabalho? Com os jovens, com as crianças, com as mulheres, com os homens, com a intercessão, com os cultos, com a igreja, com o sonido, com os instrumentos, com o ministério de louvor. Olhe para você. A dança. O que eu estou fazendo? Que também, o que não também estou fazendo o meu trabalho. Vamos ver várias coisas nesta manhã que vai trazer à luz muitas necessidades que nós temos. Amém? No primeiro lugar, vamos ver aqui que um dos planos de Satanás, escuta isso, não é matar o líder, é limitar o líder. Não é matar, ele quer te limitar. É a única coisa que ele quer. Vamos em Juízes capítulo 1, por favor. Juízes capítulo 1. Diz assim o versículo 4. Preste atenção nessa palavra. Essas são das palavras que geralmente a gente lê e não nem percebe realmente o que está acontecendo aqui. Versículo 4. Amém? Diz assim. E subiu Judá e o Senhor lhe deu nas suas mãos os cananeus e os perizeus. E feriram deles em Bezeque e 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e os perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu. E o seguiram e prenderam. E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Olha essa história. Deus enviou Judá para ir para uma guerra. Eles foram. E o inimigo deles chamava-se Adoni-Bezeque. Quem que era Adoni-Bezeque? Era o rei daquela região, daquele povo. Ele foi um rei muito maldoso, era mau, fez sofrer muitas pessoas. Ler a história deles nos permite ver muitas coisas aqui. Mas o que eu quero ressaltar é a forma de castigo que os judeus usaram com ele. Não era uma forma normal. Se você ler a Bíblia, Deus sempre mandou ao povo de Israel matar os inimigos, principalmente o rei e os príncipes. Mas desta vez deixaram vivo. Mas por que deixaram vivo? Porque esse homem tinha uma prática que ele sempre fazia com os reis
Principalmente os reis que ele pegava. Todos os reis da antiguidade não são como os presidentes agora. Os reis da antiguidade, todos eram guerreiros. Todos. Quem ia na frente sempre é o rei. Ele sabia empunhar, como se fala? Pegar a espada. Hã? Empunhar a espada, a lança, o arco, as flechas. Eram homens totalmente guerreiros. Eram ágeis para correr, para a guerra. Eram pessoas que, se você lê, a maioria deles, para serem guerreiros, eles começavam desde crianças a praticar. E se faziam destros naquilo. Eram pessoas espertas. Agora, qual era a maior dor para um rei ou um guerreiro? Não era morrer. Entenda uma coisa. Nas leis antigas, nos costumes antigos, morrer na batalha era uma honra. Honra. Lembra de Saul? Quando Saul morreu, que ele foi ferido, ele se matou porque ele falou, não, já me mataram, eu vou morrer de vez. É uma honra morrer no meio da guerra. É o pensamento que até hoje as pessoas que ainda têm esse tipo de culturas pensam e sentem que é honra para eles morrer pela nação. Amém? Era uma honra. Mas o que aconteceu com este rei? Olha o que fizeram. Olha o que os judeus fizeram. Eles cortaram os polegares das mãos dele e os polegares dos pés. Por quê? Porque assim o fariam sentir inútil, miserável a vida inteira. É muito mais fácil morrer na guerra que ser limitado por ela. É muito mais fácil. Por isso você vê que quando uma pessoa fica aleijada, ou ela fica sem pernas, por exemplo, na guerra, a primeira reação que ele tem é: eu quero morrer. Eu não quero viver sem pernas. Eu não quero viver sem braços. E a família: não, que não morra. Tira o braço, mas que viva. E ele: não, tira a vida, mas não tira o braço. Você não sabe isso? Sabe que é verdade? Pense. Você perderia uma perna? Diria: não, tira a perna mesmo, eu quero viver assim, não importa. Não é tão fácil assim, não. Por quê? Porque uma forma de limitação. Agora, era perder uma perna? Não. Era perder o rim? Não. Simplesmente os dedos polegares, ó, pequenininho, e o meu é bem menor. E os dois pés. Mas o que significava isso para uma pessoa? Para um guerreiro? Era perder tudo. Tudo. Porque eles eram treinados desde crianças. E o homem que perde os polegares, ele não pode apanhar a espada. Não pode. Ele perde a agilidade para as armas. Uma pessoa que perde os polegares, ela perde a agilidade para o arco. Agilidade para a lança. Não pode. E os pés, quando você perde um polegar, você perde o equilíbrio. Ele não pode correr. Eles caminham agora nas pontas da parte de trás. Não consegue. A Bíblia diz que esse homem fez isso com 70 reis. Sabe qual era o trabalho de um rei poderoso? Passou a se limitar a ser um cachorro. A Bíblia diz que apanhavam as migalhas debaixo da mesa. Escuta isso daqui. Passar de rei, guerreiro, a cachorro. Essa é a primeira coisa que Deus faz, que o diabo faz com os líderes. Eu tenho uma notícia para você. A gente diz que o diabo quer me matar. Não, o diabo não quer te matar. Isso é muita honra para você. Morrer na obra, servindo a Deus, é uma honra. Ele não quer te limitar. Ele prefere te limitar para te humilhar e te tratar como um cachorro. Porque quando você é limitado, você perde todas as capacidades de desenvolver aquilo para o qual você nasceu. É incrível. Mas você vê homens de Deus reduzidos a pó. Homens que têm autoridade, têm poder, têm unção, têm conhecimento, têm força, esquentando uma carreira durante anos. E tendo um lugarzinho na igreja. Mas que eles não desenvolvem tudo aquilo que Deus colocou para eles. Agora, qual o engano? Que ele continua vivo. Ah, mas eu estou vivo. Não estou fazendo tanto assim. Mas também não estou fora. É uma forma do inimigo te limitar a igreja. Eu lhe pergunto, quantas limitações você tem? Quantas limitantes? Um dia, o meu pastor explicou uma palavra que me surpreendeu muito. Geralmente nós dizemos assim: irmão, você tem tanto potencial. Você tem um potencial maravilhoso. E a gente vem até feliz. Puxa, tanto potencial. Sabe o que significa a palavra potencial?
capacidades desperdiçadas e não usadas. Isso é potencial. Você de fato tem muito potencial. Capacidades desperdiçadas e não usadas. Potencial. Tem muito para fazer e não faz nada. Tem muito para produzir e não produz. Tem muito para levar para frente a igreja, o povo, os jovens, os irmãos, os casais, o povo, Itajaí, Brasil, e não faz. Estamos limitados. Estamos limitados. Eu vejo hoje, nesta manhã, com tudo maravilhoso que vocês são, porque são um povo lindo. Eu apaixonei por vocês. Mas eu sou honesta. Deus não mente. Vocês estão limitados. Enquanto eu orava hoje de manhã, uma e outra vez, Deus falou para mim, diga para eles que eles perderam os polegares. Que eu vou lhe mostrar através da palavra que vocês estão limitados. Aqui tem muito potencial. Ângelo, você não está fazendo nem o 0,1% do que Deus colocou para você desenvolver. Você está limitado. E você precisa deixar Deus restaurar os seus polegares. James, você é um homem extraordinário. Demais, estou feliz de conhecê-lo. Mas eu vejo a limitação na sua vida. O que vocês poderiam fazer, querido? É uma coisa extraordinária. Eu ouço os testemunhos e tudo que vocês têm feito. Eu digo, meu Deus, esse povo poderia transformar esta nação. Esse bocado de jovens que eu vi ontem. Eu liderei os jovens. Os missionários eram de 13 anos. E a gente impactou a nação inteira. Temos muito para fazer. Agora olha a estratégia do inimigo. Cortaram os polegares para eles apanhar debaixo da mesa migalhas de pão. Migalhas. É lindo o que vocês estão fazendo? Sim. Mas me escutem. São migalhas do lado do plano que Deus tem para vocês. Migalhas. Nós nunca compreendemos quanto que nós poderíamos fazer. Ontem a pastora de Olima falou uma palavra no sítio que me impactou. A Bíblia diz que Felipe era um dos diáconos. O que era ser diácono? Servir as mesas das viúvas. É uma coisa feia, pobre demais. Não, é um serviço para a igreja. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha unção para salvar toda uma cidade como Samaria e tocar a África através do eunuco que ele pregou. E ele estava simplesmente servindo as viúvas gregas. Uma mulher viúva não vale? Vale. Mas entre servir feijão e arroz para uma viúva e salvar toda uma cidade e todo um continente, eu acho que eu prefiro salvar o continente. Mas ele estava limitado. Porque eles não entenderam o plano de Deus. Não para aquele momento. Você começa por aí, mas não pode ficar aí. Qual é a sua limitação? Com certeza são muitas. Mas vamos ver pelo menos 4 que Deus me mostrou que nós precisamos vencer aqui. No primeiro lugar, uma coisa que nos limita é estarmos feridos pela obra. Irmãos, o diabo sabe como ferir o povo. Sabe mesmo. Muitos de vocês, principalmente os mais antigos, estão feridos pela obra. Estamos feridos. Você pode dizer, não, estou bem, estou ótimo. Mas a obra, ela vai nos cansando. Ela vai nos ferindo. Quando uma pessoa nos traiciona, nos trai. Quando uma pessoa fala mal da gente, quando você investiu nele. Quando você deu muito para eles e eles deram pouco para você. Tudo isso vai ferindo. Vamos falar nesse ponto de um homem chamado Jeremias. Acompanhe o profeta Jeremias, capítulo 8, rapidinho. Deus mío. Jeremias 8. Quando Jeremias foi chamado para servir a Deus, Jeremias rejeitou, mas foi por medo. Mas logo após ele aceitou o chamado. E quando ele aceitou, ele era apaixonado por esse povo. O povo aprontava, o povo pecava, Deus queria destruí-lo. E ele chorava, chorava e chorava. E dizia, não, não Senhor, por favor. Capítulo 8, versículo 18, diz assim. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim.
Essa voz do clamor da filha do povo da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nele o seu rei? Por que me provocaram a ira com suas imagens de escultura, com vaidades? Capítulo 9, por favor. Versículo 1 e 2. Tomara que a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de eleivosos. Jeremias, querido, quando a palavra de Deus vinha sobre ele, ele sentia dor por aquilo que Deus tinha que falar contra a nação. Ele disse: a minha cabeça se fizessem como fontes, meu coração se enche de tristeza por este povo. E foram vários anos ele trazendo a palavra profética e vendo a necessidade do povo. E ele corria atrás do povo e ele falava: por favor, se arrependam, por favor, volta para Deus, por favor. E Deus dizia: eu vou destruí-los. E ele se ajoelhava: não, Senhor, por favor, por favor. Um homem amando o povo. Mas aí para frente aconteceu um fato. Começaram a odiá-lo e a querê-lo matar. Capítulo 12, versículo 3. Só assim rapidinho. Versículo 1, 12, 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal elevosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam. Dão também frutos, chegando estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matedouro e prepara-os para o dia da matança. Oh! Ai! Faz uns anos atrás, ele: não mates eles, por favor. Vou destruí-los. Não, por favor, por favor. Aí um dia ele ficou sabendo, eu não vou ler os capítulos, vou ler depois, capítulo 11, 12, que todos eles fizeram um plano para matar Jeremias. O povo pelo qual ele chorava, amava, sofria, fez um plano para matá-lo. Aí todo mundo sentou para planejar. Aí ele começou a sofrer, porque era prisão, era cárcere, era dor, era perseguição, era fofoca, era faladeira, era tudo. Aí, uns dias depois, ele diz: até quando, Senhor? Eu quero que os mates. Mata logo. Destrói eles. Acaba com eles. Eu quero vê-los sofrer como eu estou sofrendo. Cadê o coração bonzinho do Jeremias? Cadê? O coração dele mudou. Sem perceber, a obra o feriu. Deus precisava do profeta para ele sempre clamar misericórdia. Esse era seu trabalho. Porque só um homem com misericórdia poderia entregar a palavra fidelinamente e clamar diante de Deus. Mas no meio da estrada, o povo se levantou contra ele e ele deixou o pecado do povo ferir o seu coração. Igreja, querido, líder, entenda que o pecado do povo é o pecado do povo. Eu não posso deixar ele se tornar pessoal. Porque eles não pecam contra mim, eles pecam contra Deus. O problema é quando você toma os erros do povo, achando que é contra você. Mas estão falando de mim. Não estão falando de você, estão falando de Deus. Mas estão levantando-se contra mim. Não é contra você, é contra Deus. Você que está deixando se ferir. Você que está deixando se ferir. Olha que Jeremias começa: destrói-os, impede-los como ovelhas para um matedouro. Olha, mata eles, desce e acaba com o povo. Deus ficou triste e falou: não, Jeremias, não é isso não. Capítulo 15, versículo 18. Perceba como Deus não concordava com o que ele fez. Versículo 18 diz: porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói e não admite cura. Olha o que ele está perguntando: por que, Senhor? Por que me dói tanto? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Olha o que Deus responde para ele: portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de minha face. E se apartares o precioso do vil,
serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Escuta o que ele diz. Se converta, Jeremias. Voltar, na raiz original hebraica, vem da raiz converter. Se converta, se arrependa. Mas ele diz uma razão. Você tem que fazer que eles se convertam a você. E não você se converter como eles. Após. Irmãos, quando a obra nos fere, você sem perceber, se torna igual que as pessoas que o feriram. Se torna. Quantas coisas tem te ferido? Muitas. Muitas. Pessoas que nos traem. Palavras que são faladas. Investir em uma pessoa e essa pessoa depois descascar a gente. Você levantar uma obra e aparentemente alguém tirá-la da sua mão. Caminhar entregando tudo e alguém vir e desprezar. Mas nós temos que entender que a obra foi feita para Deus e não para os homens. Sabe quantos homens rejeitam a obra porque eles estão feridos? Rejeitam. Então, por exemplo, eu vou lhe falar de uma coisa que nós vivemos muito com a pastora de Olima. Nós somos missionárias. E nós temos sido muito rejeitadas em muitos lugares por fazer missões. Mas por homens que estão feridos pela obra. Porque eles levantaram missionários e os missionários caíram fora e os traíram. Então, quando Deus traz uma palavra através da gente, Ele já coloca uma barreira. Diz, não, eu não vou cair nessa de novo, não. Está entendendo? Quando uma pessoa é ferida, ela coloca uma barreira. Ela diz, não, eu não vou repetir isso daí, não. Por exemplo, quando o homem de Deus é pastor, e ele passou fome com os filhos, que eu já vi isso, eu também passei fome. Necessidades. A última coisa que ele quer é que seu filho seja pastor. E pior, ser da mesma forma. Ele fala, não. Pai, eu quero ser pastor. Não, de jeito nenhum. Você não vai viver o que eu vivi. Você está ferido pela obra. E você está limitando a obra de Deus. Estamos limitando. Pense. Quantas feridas da obra você tem e você não quer repetir a mesma situação. Essa é uma forma do inimigo te limitar. Porque quando Deus permite alguém nos ferir numa área, é porque Deus está nos tornando forte e nos capacitando para aguentar ela em níveis superiores. Amém? Níveis superiores. Por exemplo, o apóstolo Paulo, já para morrer, ele estava tranquilo. Ele escreve 2 Timóteo dizendo, daqui a pouco vai me matar, Timóteo, então tudo bem. Mas por que ele fala com tanta calma? Mas com tanta prática? Meu Deus! Ele apanhou 3 vezes 39 açoites, tadinho. Esteve no mar, o apedrejaram, o cuspiram, bateram, de tudo. Quando iam tirar a cabeça, ele falou, nossa, isso é moleza. É só colocar a cabeça e pronto. Daí, esse eu saio tranquilo. Mas já tinha praticado muito. Era um homem de dores, praticando quebrantamento. Deus quer te capacitar, você coloca uma barreira, porque a obra te feriu. Quem falou de você, perdoe. Perdoe. Muitos foram embora. Deixa para lá, abençoe, vamos continuar. Não falo só para seus pastores, mas há muitos de vocês, como líderes, que também estão feridos. Que os pastores têm uma ideia, você fica com o pé atrás. Não, lembre o que a gente já viveu. Lembre. Tudo bem, é para lembrar, mas para aprender, não para se endurecer. Amém? Lembre que os homens sempre vão falhar, eles sempre erram. Mas Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Um propósito. E geralmente quando a gente experimenta dor em alguma coisa, a gente já reage na hora. Reage. Você não quer colocar mais a mão aí para alguém te ferir. Mas em Deus, a obra não pode nos ferir. Irmão, eu digo para você, com todo o meu coração, não tome as coisas da obra de uma forma pessoal, com as pessoas e as situações. Elas não são pessoais, tá? Elas são ministeriais, são da obra de Deus. São da obra de Deus. Tem pessoas que falam muito de mim. Mal. Eu tenho que amá-las. Porque elas não estão falando de mim, estão falando da obra que eu faço para Deus. Ele se vê lá com Deus, não é meu problema. Agora, abraçar, beijar, falar, eu tenho que fazer. Porque se eu começar a ter raiva dele, ele vai para o inferno e eu também. Ele
por fazer mal para a obra. E eu, por ter raiva e amargura no coração por ele. Como pode? Eu não posso. Por isso Deus foi claro com Jeremias. Se arrependa, vai, e não se tornem como eles. Aprenda uma coisa, geralmente, o homem termina se tornando aquilo que ele odeia, quando ele não deixa Deus lavá-lo. Você vê um filho que odeia seu pai ser um bêbado. Ele cresce e ele é um bêbado também, que bate na mulher, como o pai batia na mãe. É igualzinho, porque ele não se deixa curar. É igual no ministério, é igual no mundo espiritual. Você odeia os que fofocam, você começa a fofocar. Você odeia os que dividem, você começa a dividir. Você odeia uma coisa, você começa a fazer, se você não se deixa curar por Deus. Isso é uma grande limitação que muitos de nós temos. No segundo lugar, outra limitação que o diabo coloca na vida do homem, demais, chama-se conformismo. Isso daqui é um engano. Me acompanhe, por favor, a Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Amém? Conformismo. O que significa a palavra conformismo? Se sentir satisfeito com o alvo, um objetivo, o lugar, um estado. É um sentimento de satisfação. Mas é um sentimento de satisfação que Deus não quer para nós. Nós estamos satisfeitos em Deus, mas não no nosso trabalho. Amém? Por exemplo, hoje eu poderia sentar, tirar férias, me aposentar. Porque mesmo que eu tenha só 30 anos, eu olho para o meu trabalho e digo, puxa, eu me desgastei por Deus. Tem tudo. Tenho pessoas, obrigada, missionários, trabalho no mundo, tal, que beleza, não dormi muito. Mas eu não posso me sentir conformado no trabalho. Eu estou satisfeita em Deus. Mas eu tenho que entender que se Deus me chamou novinha, é porque Ele queria que eu trabalhasse muito. Se era só para trabalhar 14 anos, vamos supor que eu ia morrer com 64, então era bom Ele me chamar com 56 anos por aí. E pronto. Para que eu precisava mais? 50 anos. Não. Deus sempre tem boas ideias para a gente. Trabalho tem muito. Mas o conformismo é uma satisfação que não vem de Deus. Escuta o que a Bíblia diz. Capítulo 8, versículo 16. Ó. Sal da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Pronto, chegou o dia. Para aqui, vamos falar de Noé. Vamos falar de Noé. Quem foi Noé? Noé foi um homem que a Bíblia diz que se guardou para Deus durante quase 500 anos. Naquela geração não tinha um que agradasse a Deus. Não tinha. Só Noé. E a Bíblia diz que no meio dessa geração perversa e pecaminosa, diante de Deus, Noé achou graça. Que homem de Deus. Agora, só um detalhe que eu quero que você tenha em conta. Agradar a Deus quando eu tenho um pastor que está me guiando, um profeta, um apóstolo, um amigo, é mais fácil. Ele não tinha nem pastor, nem profeta, nem apóstolo, nem amigo, nem igreja, nem povo. Você está aqui, mas pelo menos você tem uma igreja. E no mundo inteiro tem um monte de crentes. Ele era o único no mundo. Pense nisso. Não era tão fácil. Pelo amor de Deus. Era difícil. Todo mundo pecando e ele agradando a Deus. Não dá. Você já teve uma luta, uma batalha na sua casa? Todo mundo parece um inferno. Só você querendo agradar a Deus. E o povo peca, murmura, fala. Aquilo é tremendo. Agora, não era na família. Ele estava em casa e era pecado. Ele saía para a rua e era pecado. Ele viajava e era pecado. Ele falava com o povo e era pecado. Tudo era pecado. Ele conseguiu agradar a Deus. 500 anos. Aí Deus diz para ele, constrói uma arca, porque eu vou destruir o mundo. E ele dedicou de 80 para 120 anos construindo uma arca, que tinha o tamanho de 2 estádios de futebol. Sozinho. Agora eu entendo porque foram tantos anos, lógico. Era o tamanho. Na época não tinha nada. Demorou. Mas ele construiu. Ele fez para valer. Aí Deus diz, chegou o dia do dilúvio. E ele entra na arca. 1 ano, 1 mês, 10 dias lá dentro da arca. E a água subiu, acabou com todo mundo. E ele lá esperando, com os filhos e a mulher. E as esposas dos filhos. Terminou esse processo e ele sai. Irmão, 601 anos de vida com Deus. E ter feito de tudo
agrada a Deus, e a arca. Oh! Até o dia de hoje, ninguém consegue falar de Noé sem arca. E você fala de arca e tem que falar de Noé. Mas eu tenho uma notícia. Ele viveu 350 anos depois de fazer a arca. Viveu. Capítulo 9, versículo 20. Depois que ele sai da arca, olha o que a Bíblia diz. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Vamos ler, por favor, versículo 28. E viveu Noé, leia comigo. E viveu Noé, depois do quê? 350 anos, versículo 29. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Olhe para frente. Com 601 anos, ele tinha feito maravilhas. A Bíblia me revela que depois do dilúvio, ele viveu ainda 350 anos. Eu tenho uma pergunta interessante. Porque a Bíblia não revela nenhuma obra gloriosa desses 350 anos. Eu penso assim. O homem com a capacidade desse homem para se guardar para Deus. O homem com a fé de Noé para construir tamanha arca. Paciência para esperar todo esse tempo. Fora da arca e dentro da arca. Suportar a mulher, os filhos, as noras. E ainda agradar a Deus no mesmo local. Que isso é maravilha. Acreditem. Um ano fechado numa arca. Ó. Com a mulher. Que mulher fala. Que eu sou mulher. Eu sei. Negócio? Hã? E ele sai. Com esse potencial. A Bíblia diz que depois do dilúvio, viveu. E logo após o versículo diz, morreu. Como é que um homem com esse potencial não escreve história durante 350 anos? Como pode? Hã? Ele se conformou com a arca. Ele estava feliz. Eu fiz a arca. Pronto, agora eu posso morrer. Olha o que a Bíblia me mostra, versículo 20. Depois que ele saiu da arca, que ele começou. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Eu lhe faço uma pergunta, querido. Através de Noé, Cão, Jafé e Sete, ia se levantar a próxima geração. Você que acha que era o trabalho que Deus queria que Noé desenvolvesse? Não era porventura começar a ensinar o temor do Senhor? Levantar uma nação cheia do temor de Deus? Começar a ministrar aos seus filhos, seus netos, suas noras? E começar a gerar no coração deles uma nova geração cheia da presença de Deus? Mas sabe o que ele fez? Ele terminou a arca e para ele acabou. Eu já me guardei, eu já trabalhei, eu já fiz a arca, eu já aguentei o dilúvio, eu já fiz até arco-íris, eu fiz trazer, pronto, agora que eu posso morrer. E de fato, para mim, ele morreu com 601 anos. Porque um homem que tem 350 anos e não faz nada, está morto, está limitado. Quando ele tem tanto potencial para fazer maravilhas. Eu não me importo com quantas coisas lindas você fez. Se você se conformar, você está morto. Agora, só um detalhe. Ele saiu, falou, puxa, não tem mais para fazer. Eu queria fazer uma arca, mas não tem mais. Já ninguém peca. Agora o que eu faço? Eu vou plantar uma vinha. Eu gosto de vinha. Negócio que eu gosto. Eu acho bonito. Plantou uma vinha. Versículo 21. E bebeu do vinho. E embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, e os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos iram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja a seus irmãos. Até o dia de hoje, a maioria dos pregadores acusamos o coitado do Cão. Porque Cão olhou para a nudez do seu pai.
Eu quero uma reflexão. Reflexione. Que menino, ou que rapaz que tem um pai, que a vida inteira se guardou para Deus, não fez coisa errada, sempre quis agradá-lo, vai imaginar que aquele santo de Deus está sem roupas na tenda, deitado no chão, bêbado. É como eu ter uma mãe consagrada, pura, casada, direitinha, tudo. Uma menina ter uma mãe perfeita. E um dia passar para um lugar de prostituição para evangelizar e encontrar que a mãe está se prostituindo esses dias. Oh, olha, eu não sou divina para saber que a minha mãe está fazendo isso daí. E também vou levar um susto. Entendeu? Noé não vivia embriagado, não. Ele fez isso aqueles dias e ele pecou. Nós culpamos, calma. Mas o culpado foi Noé. Mas sabe por quê? Porque Noé se conformou. Tem várias coisas que eu quero dizer para vocês. Quando uma pessoa se conforma, ela morre. Já está morta. Segundo, quando uma pessoa se conforma, amaldiçoa os seus liderados. Porque eles começam a ver em você coisas que eles nunca imaginaram. Quando uma pessoa se conforma, ela começa a tomar costumes, práticas que ela não tinha. Por quê? Porque já não gasta o tempo fazendo as coisas para Deus, então tem que gastar o tempo fazendo alguma outra coisa. Tem que gastar o tempo em alguma coisa. Quando nós deixamos de sonhar, de trabalhar, de caminhar, de ter objetivos e alvos, nós nos convertemos em uma maldição. Ele foi uma maldição. Ele foi uma maldição para Cão. A sua nudez. Há uma versão mais antiga que diz, no lugar de ser e começou Noé, diz que retomou Noé a lavrar a terra. Porque era um trabalho que ele fazia antes de ele começar a fazer a arca. No terceiro lugar, quando alguém deixa o seu coração se conformar na obra, ele retoma práticas antigas. Ele volta para trás, sem perceber. Irmãos, não nós podemos nos conformar. Você não pode. Porque quando você se conforma com o pouquinho que você já fez, você já está morto. Mas eu ajudei, eu levo 5 anos trabalhando na igreja, eu vou toda quarta para intercessão. E daí? Não tem mais para fazer? Olha o povo lindo que Deus me deu. Olha como estão os jovens e bonitos. Olha, isso não é nada. Do lado do que Deus quer fazer através de você. Quando você para, você morre. Sabe uma coisa? Para mim, Noé sempre foi extraordinário. Até que eu encontrei essa palavra. Eu disse, não, eu não quero ser Noé, não. Não adianta falar de arca, se também tenho que falar de Cão. Quem eu amaldiçoei era meu filho. Não adianta falar de arca com 601 anos, se eu tenho que falar de bebê disse com 950 anos. Ele não fez nada durante 350. Não adianta viver assim, não. Sabe por que a igreja se para? Sabe por que a igreja começa a pecar, a investir o dinheiro no que não tem que investir hoje no mundo inteiro? A comprar um monte de besteira, a fazer um monte de besteira, porque parou de sonhar. Parou de ter visão. Parou. Você acha que se a igreja sonhasse em missões, eles teriam recursos para se encher de dinheiro e se encher de propriedades? E fazer o que hoje sai na televisão? Que tem que falar e murmurar da igreja evangélica no mundo? Não, querido. Porque quem faz missões não tem dinheiro para nada, só para salvar almas. Quem pensa na obra de Deus, só tem para mandar e para mandar e para mandar e para fazer. Mas que começa a se sentir satisfeito, ele começa a poupar, vou fazer uma vinha, vou amaldiçoar, vou comprar, vou desfazer. Ele morreu. Esse homem morreu. Não morra antes de tempo. Deus tem muito para você. Amém? Está satisfeito? Que mal. Que dor. Você não fez nada. Diga para a sua alma, alma minha, eu não fiz nada ainda, não. Nada. Você não fez nada. Não importa se leva 50 anos, você não fez nada. Se você viver ainda 50, tem 50 anos ainda para trabalhar. Tá? Graças a Deus, na Bíblia não existe aposentadoria. Não existe. Tá? Antes de você se aposentar, Deus manda você ser decapitado. Mas não deixa. O apóstolo Paulo não conseguiu. E o João, até na ilha de Patmos, teve que trabalhar bem velhinho. Mas não dá, não. Não existe. Não existe. Amém?
Fica feliz? Eu fico. Graças a Deus, há muito ainda para ser feito. Quantos têm sonhos ainda? Levante suas mãos. Receba sonhos da parte de Deus, muitos, muitos. Sonhe com a igreja, sonhe com o mundo, sonhe com as nações. Ângelo, sonhe com as nações, Ângelo. Há um chamado muito grande sobre você e você ainda tem que abrir o olho mais. Querido, Deus tem planos com vocês. Essa igreja é muito pequenininha para o que Deus vai fazer. Se prepare. Amém? Terceiro. Meu Deus. Esse daqui, você precisa receber com humildade. Terceira coisa que nos limita. Ocupar o lugar que não nos corresponde. Isso nos limita. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 26. Uma terceira coisa que limita muito, que tira os nossos polegares, que acaba, é querer ocupar o lugar dos outros e deixar de ser formados. Diz assim, versículo 16. Segunda Crônicas 26, 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou, pois ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua, da parte do Senhor Deus. Escuta isso daqui, irmão, por favor. Uma das coisas que tocou a pastora de Olima agora, ela é muito importante, chama-se formação. Irmão, não importa quanto você cresça, não importa, você precisa de formação. Há uma frase que Jesus falou, que nós usamos de uma forma errada. Jesus falou assim: e vocês farão obras maiores que aquelas que eu fiz. Não foi que ele falou? Amém ou não amém? Falou ou não falou? Ele falou: vocês farão obras maiores das obras que eu fiz. Isso é verdade? É verdade. Eu posso ser mais usada em uma pregação que meu pastor? Posso. Eu posso ter mais revelação e chegar a fazer mais coisas importantes no ministério, entre aspas, mais do que ele. Posso. Mas Jesus também falou: mas baste para o discípulo ser como o seu mestre. Então entenda, eu posso fazer coisas maiores que meu mestre, mas eu nunca serei maior que meu mestre. Nunca. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Eu posso ser usada, levar a palavra, ir, fazer maravilhas, ressuscitar os mortos, mas meu pastor sempre será o meu pastor e eu sempre precisarei dele. Amém? Sabe qual é o problema dos líderes? Que eles começam a ser usados, como Uzias, e torres, e navios, e ele criou um monte de coisas, e ele na hora se sentiu sacerdote. Rei é importante, mas rei está por baixo do sacerdote e por baixo do profeta. Amém? Porque profeta tem a direção de Deus para o povo. O rei tem a força para obedecer o que Deus falou através do profeta para o povo. Entendeu? Então, um dos nossos problemas que hoje nos limita é líder pensar que por ser líder, ele não precisa de submissão, ele não precisa de formação e ele não precisa de liderança de outra pessoa. Irmãos, quem não sabe obedecer, não sabe dirigir. Quem não pode ser formado, não pode formar. Quem não sabe se submeter, não pode exigir submissão. E o problema da maioria das pessoas que tem um sonho, tem um plano, tem propósitos em Deus, eles querem mais do que o pastor. Um dia Coré falou assim para Moisés: você acha que só através de você Deus fala? Não, Deus também me usa, chega de você.
Um dia Maria e Arão falaram: você acha que Deus só fala para você? Não, através de nós também fala. Vocês não entenderam que há uma ordem de princípios de autoridade na Bíblia. E quando você tenta fazer as coisas pelo seu braço, pela sua mão, sem oração, sem submetimento, sem formação, você erra e você peca. A maioria das pessoas temos uma dificuldade enorme em nos submetermos 100% a outra pessoa. Porque nós sentimos que aquilo é perder. Não, eu tenho boas ideias. Por que o pastor não quer o que eu falo? Por que ele não aceita o que eu penso? Por quê? Eu poderia fazer isso, eu poderia. Irmãos, o homem de Deus pode estar velhinho, cego, já caindo. Mas é através dele que Deus vai nos falar. Entenda, é através dele. É através dele. Para mim, uma palavra do meu pastor. Eu estou hoje aqui. Deus é testemunha, aqui está de Olima. Ela não me vai deixar mentir. Se meu pastor ligar agora para o celular e dizer: Juana, eu quero você amanhã na Colômbia. Eu garanto que eu estou amanhã na Colômbia. Como? Eu não sei, mas eu estou. Porque eu aprendi que a voz de Deus, através dele, vai me trazer bênção. Se ele errar, ele responde diante de Deus: pelo menos eu fiz a minha parte. Mas quantos de nós, o pastor diz: todo mundo vai fazer isso. Você: eu não concordo. Por quê? Eu não gostei. Eu vou ficar de trás, com o pé atrás, para ver se funciona ou não funciona. Não, irmãos. Não é assim, não. Ele entra, você vai atrás no buraco. Todo mundo para o buraco. Ele sai, todo mundo sai. É assim. É assim que funciona. Amém? Se você não quer ficar leproso, é melhor não ocupar o lugar que não corresponde a você. Não queira liderar uma coisa que Deus não entregou para você liderar. Não tente ocupar um lugar que não cabe a você. Não cabe. Tenha cuidado. Esse é um pecado que se paga com a vida mesma. Uzias morreu leproso. Deus não o perdoou. Deus não o curou. Porque de fato, falta de submissão, que é rebeldia, rebelião. A Bíblia diz que como o pecado de feitiçaria. Olha, que dureza, que coisa tremenda. Então, querido, se você quer não estar limitado, deixe Deus formá-lo. Deixe Deus formá-lo. Irmãos, isso é uma coisa que para mim é muito importante. Sabe por quê? Porque sendo a mulher brava que você vê que eu não sou brava. Mas quando eu prego, eu sei que o povo sempre tem essa impressão. Parece que ninguém teria coragem de me dizer muitas coisas. Ninguém. Até às vezes os meus próprios parceiros, eles ficam assim meio... Às vezes falam, não falam. E as pessoas que me conhecem. Mas tem um homem sobre a face da terra. Juana! Quando eu estou na Colômbia, aí eu levo de um susto. E ele fala: você falou, você pecou, se arrependa, tal. E eu agradeço por ele. Eu abençoo o pastor Alberto, eu abençoo a pastora Liliana. Eles têm me poupado do pecado muitas vezes. Porque a fama, a glória, o nome nos desvia do caminho. Sentir que nós somos alguém, aquilo nos desvia. Mas quando você tem um pastor que o pega do pescoço e volta velhinha, volta, você está sendo salvo. Então, irmão, eu quero que você olhe nesta manhã, me desculpe porque eu vou falar, mas é bom falar. Para a raiz de rebeldia que você tem no coração e vença ela hoje aqui, nesta manhã. Esses momentos quando você ouve uma coisa e você fala lá dentro: eu não gostei. Você vê a cara do povo, você vê. Você vê na hora. Você fala e ele já começa a analisar. Por quê? Porque você tem que confiar no seguinte: eu sou muito ousada, eu vou usar de ousadia. De vez, estou aqui, eu vou embora, você tem que me perdoar. Vou ajudar seus pastores. Mas eu vou ser cortante. Se o pastor Gilberto, a sua esposa, os copastores dessa igreja, são homens de Deus, e você considera que eles têm uma visão da parte de Deus, e que eles vão levar você essa verdade, fique aqui. Se você não concorda, se você diz: para mim não são tão de Deus, complemente, abrace e vá embora. Por quê? Porque eu não posso estar em um lugar onde eu não confio que está me levando para o céu. Eu não posso.
Eu não posso. Eu não posso caminhar com alguém que eu duvido que ele tem uma revelação da parte de Deus. Eu não posso fazer isso. Não posso. Estamos falando da salvação, da vida eterna e do propósito de Deus na minha vida. Se eu não concordo e para mim Ele está me dando alguma coisa estranha, veneno, eu caio fora. Entendeu? Por que hoje há tanta maldição na igreja? Por que hoje há tanta morte espiritual? Porque os homens concordam com o sorriso, mas o coração está longe. Nós não concordamos. Eu não gostei, eu não quero. Irmãos, meu pastor é humano, ele erra, mas uma coisa eu sei, que se ele é homem de Deus, ele terminará apontando na verdade. Se ele é homem de Deus, até nos seus erros, Deus vai nos ajudar. Mas eu vou junto. Tem coisas que ele me pediu, que eu penso, puxa, meu Deus. Mas eu abaixo a cabeça e falo, tudo bem, vamos lá. E no caminho Deus arruma tudo. Porque Deus ama esse homem, porque é homem de Deus. Então nós precisamos ter o mesmo coração. Nós precisamos submissão. Não tente ocupar um lugar que não cabe a você. Não tente fazê-lo. Se o líder é uma velhinha e você tem mais capacidade, se submeta. Sabe por que Deus criou lideranças? Para nos ensinar humildade. Para nos ensinar a capacidade de valorizar o que o outro tem. Nós precisamos disso. Você precisa. Talvez você é muito mais capaz que outros, mas você não tem autoridade delegada da parte de Deus. Então se submeta. Amém? Concorda? Então quem que vai embora? Não levante a mão. Amém? Mas é bom você pensar. É bom, líder. É bom. Vamos ver uma última coisa e vamos terminar até aqui. Há uma quarta limitação. Você já a conhece, mas não vamos deixar de tocá-la. Chama-se pecado. Juízes capítulo 16. O pecado é uma limitação muito grande no povo de Deus. Porque quando o homem começa a pecar, a visão começa a se esmorecer dentro de nós. Juízes capítulo 16, versículo 4. Versículo 4 e 5, amém? Escuta isso daqui. Você conhece essa história de Sansão. Nós vamos tocar. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste sua grande força. E com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Sansão, irmãos, era um homem que nasceu com um propósito muito grande. Deus falou que ele seria nazireu desde o dia do nascimento até o dia da morte. A vida dele era um plano maravilhoso. Mas ele começou a pecar. Não foi só aqui, a gente sempre fala do pecado da Dalila. Mas ele já era um prostituto desde faz muito tempo atrás. Esse era o maior pecado dele. Ele gostava da prostituição. A Bíblia assim nos revela. E ele fazia com tanta liberdade que era uma prática. Ele pecou, se desviou do caminho, matou um leão. Ele muitas vezes passou por cima dos mandamentos que Deus tinha entregue para ele. Amém? Ele fez. Só que entenda uma coisa, o pecado um dia cobra o seu salário. Sabe o que mais nos tira a força? O pecado. Porque quando você peca, você sabe que você não pode ter muitos sonhos em Deus, porque Deus não vai te respaldar. Quando você peca, você perde a força para repreender alguém, porque você sabe que se o repreender, ele viu o que você fez. Você perde a força. Não pode falar para um filho, porque ele te viu brigando. Não pode falar para a família, porque eles te viram pecando. Não pode. O pecado tira a força. E esse homem começou a pecar, se apaixonou por esta mulher, começou a caminhar atrás dela. Ela começou a tentar ele para tirar a força e saber o que acontecia dentro dele. Versículo 16. Presta atenção nesse versículo. Gente, aqui demais. Diz assim, e aconteceu que, importunando-o, ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. O pecado, ele vai nos angustiando.
E ele vai nos importunando, nos importunando, nos importunando. Eu sei que você já experimentou isso, que um dia estava cheio da presença de Deus, abriu uma porta pequenininha para um pecado e quando você abre o olho, já está frio. Já não quer ir para a igreja, já não quer orar, já não quer pregar, já não quer mais. Até servir, você fala, pastor, eu vou dar um tempo, não quero por enquanto, não me sinto bem. Mas a razão é o pecado. Porque quando o pecado chega à alma de alguém, esse pecado o torna comum. Versículo 17. E descobriu-lhe todo seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, er-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e seria, leia isso comigo, como todos os mais homens. Olha isso. Olha o que ele revela, ele diz, olha, se eu cortar o meu cabelo, que é a aliança que eu tenho com Deus, eu serei um homem comum, como todos são. Há uma coisa que nos tira a força do Espírito, a vida de Deus. O pecado nos faz homens comuns. Quando você peca, você se torna mais um sobre a face da terra. Porque você se coloca ao mesmo nível dos ímpios. Porque você se coloca ao mesmo nível dos pecadores que não querem Deus no coração. Eu peco também. Mas uma coisa é pecar do dia a dia e você se arrepende, se levanta, vai, a se deixar envolver pelo que é pecado e começar a cair. E às vezes, sem percebermos, não nos deixamos envolver por coisas, por paixões. Jovens, se cuidem. Mulheres, se cuidem. Casais, o pecado começa a rodear a vida do homem. Deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de se congregar. Começa a ter tentação com o mundo, com uma moça, com o moço, com as coisas vãs. E pouco a pouco Sansão declarou: se eu desobedecer a Deus, eu me tornarei um homem comum. Como mais um sobre a face da terra. Quando você se converte em mais um, você não tem poder para liderar. Porque você é mais um. Quando você é mais um, comum, normal, você perde o poder para ir para frente, para sonhar. E diga uma coisa. Nessa tentação tão forte que ele tinha, você acha que ele sonhava com defender o povo? Que ele sonhava com defender Israel? Não, irmão. Nós lemos essa palavra e a gente diz, não, mas Sansão terminou cumprindo o que Deus lhe mandou. Tá, ele defendeu o povo. Mas ele não defendeu porque ele pensava no povo. Ele queria se vingar, porque ele tinha raiva dos filisteus no coração. Ele não fez por amor. Ele não tinha mais visão de reino, de Deus. Ele não tinha mais visão de salvação para o povo. Ele não tinha mais visão de ajudar Israel, não. Ele só tinha raiva no coração, porque ele pecou e ele queria agir como qualquer outro homem. E de fato, ele o fez. Porque foi assim que ele o fez. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 28 diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Por quê? Pelos meus 2 olhos. Versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinando-se com força, a caça caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que mataram na sua vida. Mas ele fala direito: me dá força, eu quero me vingar pelos meus olhos. Ele não se arrependeu, você não vê ele dizendo: Senhor, me perdoa, me dê força, eu pequei, eu errei, eu deixei a tua santidade, por favor. Não, ele só queria se vingar. Coração desviado. O pecado desvia o coração. É bom os inimigos morrerem? É, mas se eu ficar vivo, mas se eu morrer junto com eles? Eu tenho uma teoria. Sabe por que ele morreu junto? Porque ele era tão filisteu como eles. Ele se tornou um homem comum. É o que a Bíblia diz. Por isso ele morreu. Ele era tão filisteu como eles. Os filisteus queriam destruir Israel. Ele destruiu Israel. Na hora que ele abriu mão do propósito, ele destruiu Israel. Então, queridos, eu quero terminar nesta manhã. Eu não sei quantas coisas, há muito mais para ser ensinado. Mas vamos deixar até aqui. Mas quantos limitantes você tem? Nós temos permitido.
Você não está morto, mas não está fazendo o que Deus te mandou fazer. Talvez porque você está ocupando um lugar que não corresponde, e você não concorda com o trabalho, não concorda com seus líderes, não concorda com as coisas, você está limitado. Talvez porque você está pecando, abrir as portas para o pecado, você não tem confessado, não tem corrido para pedir ajuda, está se envolvendo e já se tornou mais um homem comum. Está se cansando das coisas de Deus e você não abriu a boca para pedir ajuda de alguém. Talvez porque você está ferido pela obra, tem mágoa com as pessoas, tem mágoa com Deus, tem mágoa com os líderes, tem mágoa com as pessoas que traíram vocês, tem mágoas com irmãos. Dedicar tanto e receber pouco, talvez seja isso. Eu não sei. Ou talvez você está muito conforme, você diz, mas eu já fiz muito, eu estou feliz, tudo que eu já fiz, ó. Você precisa que Deus restaure nesta manhã os seus polegares. Eu preciso. Eu não quero ser cachorro, ficar por baixo da mesa pegando migalhas, não. Eu considero que ainda posso ir para a guerra e fazer muito para Deus